do Evangelho de Jesus, aquele que João escreveu, no capítulo 19. Evangelho de Jesus, o que escreveu João, o quarto Evangelho, capítulo 19. Versículo 30, somente ele. Versículo 30. Evangelho de Jesus, o que João escreveu, capítulo 19, no versículo 30. Amém? Queria fazer um exercício com os irmãos. Eu sei que não é o nosso costume, mas vamos nos colocar de pé nessa noite e respeitar a palavra do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: quando ele tomou o vinho, disse, perdão, irmãos, vamos ler do 29? Vamos ler do 29. Minha tradução é um pouco diferente, mas se você acompanhar vai dar certo. Só o 29 e o 30. Diz assim: havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam o vinho numa esponja, puseram a esponja num bastão de sopro, e aí encostaram na boca de Jesus. Versículo 30. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Especialmente quando ele disse: tudo está completado. Tetelestai. Amém? Vamos orar. Pai, Tu és santo e glorioso, Deus. Em concordância com as orações que foram feitas aqui, Senhor, nós pedimos. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Basta o Senhor tomar uma dessas cadeiras e sentar aqui conosco. Já é o suficiente, Deus, para que a Tua glória inunde esse lugar, Senhor, e nos tome, Deus, de uma forma tão poderosa, porque onde o Senhor está, nada fica igual. Ah, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor mora em nós, mas também sabemos que o Senhor é uma pessoa, então tome o Teu lugar nessa noite. Em nome de Jesus, ministra em nossos corações a Tua palavra, a Tua vontade, porque eu de mim não tenho o que dizer. Não trouxe nada para a mesa, Senhor, mas o Senhor é o dono do banquete. Então, em nome de Jesus, fala e não te cales nesta noite, Senhor. Não que sejamos dignos, porque nós nunca seremos, mas em nome de Jesus, Deus, pela Tua infinita misericórdia, fala conosco, Deus. Fale, não te cales, papai. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua instrução. Eu não sei de nada, mas o Senhor detém todo o conhecimento. Então, em nome de Jesus, derrama do precioso elixir da Tua sabedoria sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus, para a glória do Teu nome, porque eu sou somente o recipiente. O Senhor é o detentor da glória. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, e ela se renova. Me fala conosco. Eu vou ser sincero e vou pedir aos irmãos perdão pelas lágrimas, porque quando eu falo de Jesus é muito emocionante para mim. Eu não consigo me conter. Amém? Mas está tudo bem. É só a glória do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, no grego, no original, esse termo, tudo está completado, significa tetelestai. Tudo está consumado, tudo está pronto. O interessante da palavra do Senhor é que ela se completa e ela se confirma.
E mais do que isso, a história a confirma. Porque o que nós queremos trazer nessa noite é o entendimento de que toda a história está nas mãos do nosso Deus. Tudo está nas mãos dele. A gente não entende isso às vezes. E eu vou dar um exemplo só para a gente introduzir na palavra. O profeta Zacarias, ele faz uma profecia, se não me engano, no capítulo 14, no verso 4, se não me engano. Ele faz uma profecia de que Jesus, ou ele fala, Deus, quando ele botar os pés na terra, haverá uma fenda. Os jovens já sabem disso, que eu já falei isso com eles. Mas abrirá uma fenda, ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Quando ele colocar o pé no Vale das Oliveiras, uma fenda se abrirá. E todo o povo, isso é na grande tribulação, quando todo o povo estiver correndo atrás do povo de Israel, esse monte abrirá uma fenda e eles serão engolidos por esse buraco. E o que é interessante é que a história se completa, a história completa a palavra de Deus, ela confirma o que Deus diz, porque vários geólogos já estudaram aquele local. E interessante que uma grande rede de hotéis tentou comprar aquele local para fazer uma rede de hotéis ali. Quando começaram a cavar para encontrar fundo para fazer os alicerces da obra, eles não encontraram. Você entendeu? Aleluia! Glória a Deus! A fenda já está lá. Glória! Faz parte do plano de Deus. Glória a teu nome. A história completa a palavra. Aleluia! Vários geólogos estudaram aquele local. Existe uma fenda enorme. Quando Deus fez o mundo, Ele já colocou o buraco lá, porque Ele já iria usar alguém para fazer aquela profecia. E Ele sabia que a história ia completar a palavra dele. Mas voltando para a nossa palavra, irmãos, e entender que toda a história está na mão do nosso Deus, a gente tem que voltar um pouquinho para entender o que significa tetelestai. A gente fica falando aí, está consumado, mas a gente não tem um perfeito conhecimento do que isso significa. Está consumado, Deus. A gente não tem um perfeito conhecimento. E não pensem que eu tenho uma prepotência de achar que vou dizer esse perfeito conhecimento nessa noite, mas um pouquinho nós vamos entender. Para entender um pouquinho do tetelestai, a gente tem que voltar a alguns versículos da Bíblia. Alguns versículos, alguns capítulos, alguns livros. A gente tem que voltar no início de tudo. Tetelestai não é Jesus pregado na cruz. Tetelestai é muito mais do que isso. E se a gente voltar no início, quando Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis, a gente vê o nosso Deus falando. A gente entende que o nosso Deus criou tudo, o Eterno criou tudo que existe pela fala, porque Ele queria alguma coisa para Ele. Só pelo falar, só dizendo, Ele começa a criar todas as coisas. Cria todo mundo, cria todo o universo, sol, lua, estrelas, água, terra, e cria um homem. Ele cria um homem para o adorar. Ele nos criou para adorar Ele. O Eterno nos fez para render a perfeita adoração. O Eterno te fez só para ouvir você adorar Ele. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele fez questão de te criar só, exclusivamente para adoração. Você não serve para nada mais, meu irmão. Mas para o nosso Deus, Ele levanta para te ouvir.
Ele trouxe os ouvidos dele para você, só para te ouvir. Depois da criação do homem vem a queda dele. E não pense que isso fugiu da mão de Deus. Porque o teu tempestade também faz parte disso. Ali começa o plano salvífico do Senhor. A queda do homem começa, na queda do homem começa o plano de salvação de Deus. Quando Adão e Eva pecam, caem, Deus os expulsa do Éden. Ali a história já começa a contar. A história já começa a refletir Jesus. A história já começa a clamar pela vida dele. Já na queda de Adão e Eva. Ele sai do jardim. E começa uma consequência de atos de pecado e de transgressão que destituem o homem totalmente de Deus. Afasta o homem totalmente da presença de Deus. Adão e Eva que tinham comunhão com o Eterno. Toda a descendência deles para e não tem mais isso. Então Deus se vê obrigado a destruir a terra. Todos nós sabemos a história. Eu estou pulando para frente para a gente chegar no ponto objetivo. E a separação do homem de Deus se volta a uma família. Família de Noé. Ali é como se Deus estivesse começando tudo de novo. E a história continua clamando por Jesus. Continua clamando pelo Salvador. Até que chega o ponto em que Deus chama Abraão. E ele fala: sai da tua tenda, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque de ti eu farei uma grande nação. Ali Deus está separando o povo para ele. Porque o povo hebreu, o povo de Israel vem de Abraão. Ali Deus está separando, falou assim: é esse povo hebreu, essa é a minha esposa. Israel no Antigo Testamento é comparado com a esposa de Deus. Esse é o meu povo, eu escolhi para mim. E aí Deus começa: Abraão, Isaac, filho da promessa. Primeira promessa de Deus para Abraão. Deus pede Isaac a Abraão em sacrifício. E ali a história clama Jesus de novo. Porque Deus diz, a palavra de Deus diz: Deus preparará para si, proverá o cordeiro. Já é um anúncio de Jesus. De lá o povo vai ao Egito. E a intenção de Deus, Jacó, José e os filhos de Jacó, a intenção de Deus é fazer uma nação. O povo fica lá no Egito por 400 anos ou 430 anos, até ser formada uma nação, até chegar em Moisés, até chegar na lei. Ali Deus dá diretriz ao povo, dá direção ao povo. Já é uma nação, entende? O povo de Deus cresceu, os filhos cresceram, a esposa de Deus, ele já pode consumar o casamento com ela. Ele já pode fazer e começar a realizar o plano dele. Dali vai sair o filho. Deus então tira o povo do Egito, leva para uma terra. Ali começa a história de vários reis. Ali começa a história de várias pessoas, homens e mulheres consagrados a Deus e que fizeram grandes feitos dentro da vontade do Eterno. Muitas coisas aconteceram nesse meio, como por exemplo, ainda um pouquinho antes, na queda do povo, no cativeiro babilônico. Ali o hebraico santo cai e o aramaico é instituído, e é mais uma separação de Deus ao povo, do povo a Deus, significando
Deus vai ter que tomar uma atitude para se reconectar com o povo dele, ou para religar o povo dele a ele. Durante tudo isso, durante todo esse tempo, Deus tinha comunhão com um povo só dentro de toda a terra. Todos os povos da terra, todas as nações, Deus tinha comunhão com uma: Israel. Por escolha dele. E é daí que veio o Salvador. Toda a história de rebeldia de Israel, toda a história de destruição do mundo, toda a história de que o povo se viu contra Deus, se voltou contra ele. Durante o Império Romano, agora já fechando o Antigo Testamento, vem o Salvador. Vem aquele que nos reconecta. Porque Deus olha para a terra, irmão, e Ele fala assim: esse povo não quer me ouvir, esse povo não quer saber de mim, esse povo não me obedece. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei, as leis, nada toca no coração deles, nada importa. Entende, irmão? Deus tem que dar um passo maior, porque Ele só tem comunhão com Israel e alguns deles de Israel. Deus fala assim: eu quero todos, eu quero comunhão com todos, mas a minha palavra não sai de Israel. O resto da humanidade não me conhece. Então Deus resolve dar um basta. E Ele diz assim: eu vou mandar o meu filho, eu vou pôr os pés na terra, a minha glória vai ser manifestada nele, e esse povo vai ver o que é um Deus de amor. Esse povo vai entender o que é um Deus que ama. E todos serão alcançados pela minha palavra. E toda a terra verá a minha glória. Porque Ele faz questão de abrir mão da glória dele e vir aqui. O início do livro de João diz isso. No início, Ele era o Verbo. O Verbo era Deus, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. E nada do que existe se formou sem Ele. Deus fez parte de toda a criação, Jesus com Ele, o Espírito Santo. Então Ele mesmo veio à terra em Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós. Mas nós sabemos que o resultado do pecado, ou a consequência, ou o salário dele é a morte. Não é possível que qualquer outra coisa pague ou apague o nosso pecado, as nossas transgressões, que não seja sangue. Haveria necessidade de derramamento de sangue. Deus sabia disso. Jesus sabia disso. E quando o próprio Deus põe os pés na terra, santo e imaculado, nascido de uma mulher, como todos nós nascemos, Ele vem para cumprir o que Ele mesmo diz que deveria ser. E Ele vem para fazer como nós deveríamos fazer e mostrar: é assim, é desse jeito que eu quero, é assim que eu quero que seja feito. Jesus não abole nada, Ele simplesmente cumpre nele mesmo. E já chegando na parte, a gente não demora muito, já chegando na parte
Depois do tempo todo que Jesus aguarda pela descida do Espírito Santo sobre ele, e aguarda o início do ministério dele, a gente chega nessa parte da crucificação. Existem poucos relatos sobre a crucificação, irmãos. O maior deles é a de Jesus. O maior relato histórico da crucificação de Jesus. Só que a crucificação de Jesus não é comum. Entenda. Ela não é uma crucificação normal. A que todos os outros passaram era menor que a de Jesus. Foi mais fraca que a de Jesus. Quando o Verbo se fez carne e se entregou em sacrifício por nós, tudo que ele passou foi em dobro. Tudo que ele passou foi dobrado. E ali, Jesus, o próprio Deus, que veio na terra por você e por nós, todas as pessoas que passavam pela crucificação, eles apanhavam antes, tinham que tomar chibatadas. E Jesus, ou todos eles existia um tronco, ou um tronco mesmo, de madeira, dessa altura mais ou menos, em que eles amarravam a pessoa ajoelhada ali, abraçada com as costas expostas, como se ele ficasse assim, no tronco. E ali, um soldado romano ia e dava 39 chibatadas. Sei que vocês já ouviram sobre isso. Era um chicote com 3 pontas. Nessas 3 pontas era um fio, né, de uma corda toda enrolada de couro, com 3 pontas nessa corda. Nas pontas desses 3 fios, eles colocavam osso ou pedaços de metal, que era para machucar mesmo. Todos que tomavam as chibatadas tomavam 39, porque eles entendiam que a 40ª pessoa não aguentaria, ela morreria ali, então não haveria mais sacrifício, não haveria mais como a pessoa sofrer, porque ela morreu. Então, quando ia dar a 40ª, a pessoa que estava batendo, o soldado romano parava na 39ª. Só que com Jesus foi diferente. Eram 2 soldados batendo. Ele não tomou 39 só. Que é bom de conta aí, 39, 40 vezes 2 dá 80, né? 78 chibatadas que ele tomou. Ficou um soldado atrás dele batendo. Enquanto ele estava no meio, tinha outro à frente dele batendo também. Dilaceraram as costas de Jesus. Ficou aberta na carne viva. Alguns historiadores dizem que era possível ver por dentro, até os pulmões, ou os rins, de tanto que ele apanhou, de tanto que cortou, de tanto que machucou. Esse foi um dos primeiros sacrifícios. Mas antes disso, já no Getsemane, a Bíblia relata uma parte que Jesus passa por um desespero tão grande que ele sua sangue. Vários de nós já conhecemos essa história. A ciência explica esse fenômeno. Se não me falha a memória, se chama hemotidrose. Se não me falha a memória. Isso quer dizer que o estresse, a pressão e a angústia da pessoa é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tanto a ponto dela não suportar mais as glândulas sudoríparas que fazem o suor sair dos poros
elas inflamam de uma forma tanta que o sangue vaza por elas. Os vasos capilares, aqueles mais finos, aquelas veias mais fininhas que nós temos, elas estouram. E a pele se separa do músculo. E o sangue vaza por ele. Já no Getsemane, o corpo de Jesus já estava flagelado, porque o sangue vazava pelos poros. Além disso, tem a humilhação de ser julgado por alguém inferior a ele, que não merecia esse julgamento, não tinha esse direito, e nada respondeu, não falou nada, se entregou. Vem as chibatadas. Depois disso, a gente ouve, eu estou falando disso desse jeito porque a gente ouve sobre a crucificação e desculpa, irmãos, mas é uma maneira tendenciosa de ver a crucificação. A gente acha que foi crucificado, beleza. A gente não tem ideia do que ele passou. A gente não tem ideia do que ele sofreu para que nós pudéssemos estar aqui contando ele hoje. E aí vem os cravos, a coroa de espinhos. Alguns estudiosos dizem que haviam 72 espinhos. Não é espinho de roseira que você vê aí, não. Eram espinhos grandes de um certo tipo de árvore lá de Israel, que me falha a memória agora, mas eram espinhos grandes. 72 porque cada espinho representava um membro do sinédrio. Cada espinho representava um sacerdote, um fariseu, um saduceu, que fizeram com que ele fosse crucificado. Eles fizeram questão de contá-los, botaram na cabeça dele. E não foi com carinho, não, irmãos. Eles pegaram um pedaço de pau e bateram nos espinhos até cravar a testa dele. Aquilo cortou e fez com que o sangue saísse. Deixou exposto. Ele tinha sangue nas costas já, todas abertas, e agora na testa, sem contar o sangue que já saía pelos poros dele, pelo estresse tão grande. Você entende que um ser de vestes puras e limpas estava cravejado de vermelho agora? Você entende que se você olhasse para ele, ele era vermelho, escarlate, da cor do nosso pecado? Você consegue ver que todas as vezes que você murmura ou reclama por qualquer dorzinha que você passa, não é nada perto do que o Eterno passou por você. Mas ainda tem mais. Parou por aí não. Os soldados zombaram dele, chutaram, bateram mais do que ele já estava machucado. Ele foi julgado. Além disso, o povo preferiu Barrabás. Você sabe o que isso significa? A partir de hoje, todas as vezes que você pecar, que você se lembre que cada pecado que você comete, você solta Barrabás e crucifica Jesus. Você prefere Barrabás, assim como o povo de Israel preferiu naquela época. O nosso Rabi, o nosso mestre, aquele que você vem aqui todas as vezes e fica aí de joelho, orando e pedindo e falando com ele. Toda vez que você peca, assim que você sai da igreja, ou às vezes até mesmo dentro da igreja, você crucifica ele de novo. Porque cada gota que ele derramou foi uma coisa que você falou, foi um mal que você desejou, foi uma coisa que você
Foi uma desobediência sua ao Eterno. Abre seu olho, irmão. Não escolhe Barrabás, escolha Jesus. Seja obediente. Porque se eu estivesse lá, eu queria ter a oportunidade de ir lá e dar pelo menos um abraço nele. Porque eu sabia que o que ele estava fazendo era por mim. Eu sabia que eu sei que eu não poderia ter feito muita coisa, mas pelo menos olhado para ele e falado: eu amo o Senhor Jesus. Eu queria fazer. E então, do lugar onde ele foi julgado, soltaram Barrabás e prenderam Jesus. Dali até a Gólgota. Não é como se você atravessasse daqui do outro lado do asfalto. Alguns historiadores dizem que dá 1 quilômetro de distância, outros dizem que dá 1,5 quilômetros. Mas vamos minimizar, vamos ficar com 1 quilômetro de distância. Nesse lugar ele pegou a cruz e caminhou 1 quilômetro com ela nas costas, abertas e feridas, até a Gólgota, até o lugar de sacrifício. Os teólogos e os mais entendedores de história bíblica, eles compreendem que a cruz tinha cerca de 140 quilos. Você já carregou 40 quilos? E 100? E 140? Verdade que ele arrastava a cruz, né? Mas ela pesava sobre os ombros dele. 80 quilos da haste, 60 quilos da parte horizontal, batido, 140 quilos nas costas abertas, ele carregou para morrer por você, para se sacrificar por você, para pagar o seu erro, o seu pecado, para que você pudesse estar respirando agora. Ou você acha que qual era o seu destino se isso não tivesse acontecido? Para que você pudesse almoçar com a sua família, comprar um celular, vestir a sua roupinha para vir no culto domingo. Ou mais do que isso, pecar um pecado que você pega sempre e cometer ele de novo. E abusar da graça e da misericórdia do Eterno. Para isso que ele morreu. Durante 1 quilômetro ele carregou aquela cruz nas costas. Quero que você imagine as feridas dele abertas. E a cruz roçando aquelas feridas. Até abri-las mais e mais e mais. Quando ele chega na Gólgota, ou o monte que ele seria sacrificado, existiam pregos que também se chamavam cravos. Ele tinha de 13 a 18 centímetros. Um foi na mão direita, outro na mão esquerda e outro nos pés. Não, irmão, ele não foi amarrado à cruz. Não tinha um suportezinho para ele botar os pés lá, para ele ficar bom. Não, ele foi pregado à cruz. Cravos de 18 centímetros, gente. Nas mãos, entrando entre os ossos, formando a pele, abrindo os ossos dele, até atravessar. Ele foi pregado na cruz.
Alguns dizem que era necessário que os braços deles fossem, que o braço dele fosse amarrado, porque poderia rasgar a pele da mão, né? E ele poderia cair da cruz. Quando amarraram os braços dele, tiveram que virar a cruz ao contrário. Pregaram as mãos, pregaram os pés ficaram um por cima do outro. Não sei se eu vou conseguir reproduzir com os irmãos, mas assim. Os cravos entraram antes do peito do pé, abaixo do peito do pé, que é um osso inteiro. A Bíblia diz que nenhum dos ossos dele foi quebrado. Então, o pé, os ossos do pé são dessa forma. Provavelmente o cravo entrou no meio deles, abrindo os ossos e forçando todo o peso do corpo no osso do peito do pé. E desse jeito eles viraram a cruz ao contrário, para que pudesse amarrar o braço dele. Depois voltaram ao normal e penduraram a cruz. Deixaram ele em pé. Jesus em pé na cruz, ele simplesmente não conseguia respirar, porque vamos fazer um exercício aqui. Ele tinha que se apoiar na cruz de alguma forma. Afinal de contas, tinha gravidade puxando ele para baixo. Então ele tinha que se firmar na cruz de algum jeito. Para respirar, você tem que, sim ou não? Seu peito tem que encher de ar. Sim? Seja um respiro pequeno. Você acha que a cruz era de uma madeira lisinha? Alguém falou, não vou lixar ela aqui para não machucar quem vai ficar preso nela. Ela era toda cheia de farpas, era madeira bruta. Jesus tinha uma túnica somente na cintura. Todo o corpo dele estava exposto. Quando ele encostava na cruz, ele tentava respirar. As costas abertas se machucavam de novo. Respirar para ele era difícil. As costas abertas se machucavam. E ele tinha que fazer 2 exercícios. 2. Se ele apoiasse os pés, estavam batidos de prego, ia doer o pé dele, porque ele tinha que firmar todo o peso dele no prego que estava no pé. Ele inclinava o corpo para frente e ele conseguia respirar, só que os pés doíam ainda mais. Se ele quisesse descansar os pés, ele tinha que firmar as mãos e botar um peso nas mãos. E mais do que isso, quando ele encostava, ele tinha uma coroa com 72 espinhos na cabeça dele, que batia na madeira, na nuca, e entrava mais no crânio dele, e machucava mais ainda ele. Vocês entendem que para você respirar agora, Jesus teve que ficar sem ar. Você entende que a prova de amor dele foi tão grande que por você, do jeito que você está agora, ele passou por isso tudo. Você consegue entender isso? Você consegue visualizar ele na cruz agora? O seu rabi, o seu mestre Yeshua, aquele que você chora por ele e sapateia nessa igreja aqui. Parte do sacrifício dele. Você consegue visualizar isso? Quando Jesus olha para o alto e não sente mais Deus com ele, porque eu quero que você entenda que o ser mais limpo do mundo,
ser mais puro do universo, se fez o mais pecador e totalmente destituído de Deus ele ficou por alguns momentos, totalmente afastado de Deus. Ele olha para Deus e fala: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Porque o homem que Jesus era estava precisando da presença de Deus. Naquele momento Deus virou os olhos: eu não quero te ver, porque você está cheio de pecado, do seu pecado, das suas falhas, do seu egoísmo, da sua arrogância, da sua falta de perdão, da sua desobediência. Do seu egocentrismo, do seu olhar alto, porque eu sou, eu posso, eu consigo, eu faço, eu preciso de ninguém. Por causa disso, ele foi crucificado, ele foi pregado na cruz. Para você ter alguns segundos ou momentos de prazer carnal, simplesmente desejar alguma coisa, para que você pudesse fazer isso. Alguém teve que morrer, mas não é alguém qualquer um, não. A própria salvação teve que morrer por você. Quando Jesus olha para cima, olha para o eterno e diz: Senhor, tetelestai, tudo está consumado, meu Deus. O teu plano de salvação foi consumado, Senhor. Tudo está nas tuas mãos, meu Deus. Nada pode fugir do Senhor, nada foge dos seus olhos, nada foge da tua vontade. Do jeito que o Senhor programou foi feito, meu Deus. E eu estou aqui cumprindo o que o Senhor destinou a mim. Eu estou aqui cumprindo o que o Senhor me mandou. Eu estou aqui fazendo o que o Senhor quis e o que o Senhor planejou que fosse feito. Eu estou aqui cumprindo, meu Deus. Está na minha carne, está em mim, todos os pecados da humanidade. Não só dos que estavam vivos, não só dos que estão vivos, Senhor, mas dos que ainda vão nascer. Meu Deus, tetelestai, está consumado, meu Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pode rasgar o véu, pode derramar o Espírito Santo sobre toda a terra, porque eu sei que o Senhor está sedento dessa gente, meu Deus. Eu sei que o Senhor está sedento desse povo, mais do que eles têm sede pelo Senhor. O Senhor anseia muito mais por eles. Você já se imaginou preso? Imaginemos que você esteja preso. Você, mais que isso, você quer muito, muito, muito uma coisa. Você quer muito, muito, muito alguém. Muito você quer alguém. Como se não coubesse em você mais esse sentimento. Só que você está preso. E você está preso porque você é muito mais forte. E a pessoa da qual você quer ter contato, ela simplesmente não pode, não está pronta para ter contato com você. Ela não tem condição de te conhecer. Imagine isso. E você olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, como eu quero te abraçar. Como eu quero ter contato com você. Você não sabe. Sei que você passa por angústias e por problemas, mas eu ansei muito por você. Desse jeito era o Espírito Santo, até o véu se rasgar. Mas pior do que isso, ele estava numa cadeia feita por ele mesmo. Atrás do véu era uma prisão para o Espírito Santo. Ele não tinha como ir com todo mundo. Agora eu quero que você se imagine saindo dessa prisão. Por milhares, milhares e milhares de anos você esteve ali. E agora eu quero que você se imagine se soltando, livre dessa prisão.
Santo saiu de trás do véu. E Jesus nos tornou, através do sacrifício dele, aptos a termos contato pelo Espírito Santo. Ele ansiava por nós. Ele queria muito, muito um abraço. Não pense que o Espírito Santo, meu irmão, é uma energia ou é uma força. Não pense, ele é uma pessoa. E ele quer te abraçar, ele quer te pegar no colo, ele quer te conduzir e te levar até onde é a vontade do Eterno para você. Ele é uma pessoa. Tetelestai, meu irmão, é muito mais do que uma cruz. Tetelestai é a consumação do plano de Deus de salvação por você. Mais do que isso, a Bíblia cita 4 tipos de filhos. Quatro tipos de filhos. O filho único, que é Jesus. Os filhos de criação, que são os anjos. Os filhos por eleição, que é Israel. E os órfãos, que somos nós. Nós somos os órfãos, nós somos os adotados, aqueles que não tinham pais. Nós somos os adotados. Sabe o que significa ser adotado, irmão? Você pode pensar assim: eu sou menor do que o filho, que sou adotado. Glórias ao teu nome, Jesus. Irmão, se imagine agora indo numa casa de adoção, no orfanato. Se imagine agora entrando no orfanato, tem várias crianças. O que você vai fazer lá? Você está com vontade de adotar uma criança. O que você vai fazer lá? Você vai escolher um filho para você. Você vai olhar para uma criança e falar assim: eu quero esse aqui, vou levar esse. Irmão, o filho biológico, ele vem do jeito que Deus manda para você. Você aceita. Você não vê. Mas o filho adotado você escolhe. O filho adotado você olha e fala assim: eu quero desse aqui. Não, você não entendeu. Jesus morreu por você e passou por isso tudo na cruz, porque Ele te via do jeitinho que você é agora, do tamanho exato que você é, com seus erros, com seus pecados, com suas falhas. E Ele olhava e falava assim: eu quero Ele do tamanho que Ele é, eu quero Ele do jeito que Ele é, pequeno, sujo, imundo, mas eu morro por Ele, porque eu escolho meu filho adotado. Ele te via. Vem como estás. É do seu tamanho, irmão. É do jeito que você é. Ele te olhava e te via assim. Tetelestai é muito mais do que uma cruz. Porque pela cruz os 2 bandidos também passaram. Tetelestai é a consumação do plano de Deus pela sua salvação. É a escolha de Deus pelos filhos adotivos. É para que você possa ter comunhão com o Eterno. É pelo gentio, irmão. Você é gentio, você não é de Israel. Você também. Glória a Jesus. A partir de hoje, repreenda da sua vida todo espírito de pequenez. Repreenda da sua vida todo espírito de mendigar qualquer coisa de qualquer um.
Porque o Deus que morreu na cruz por você é perfeito, irmão. Porque o Pai que te escolheu, Ele sabia exatamente como você é. Ele viu o nome de cada um de vocês escrito e falava assim: eu sei exatamente como que você vai nascer e como que você vai morrer. E ainda assim eu vou descer lá. Meu Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo que seja feita a tua vontade, Deus. Contudo que seja feita a tua vontade, porque eu sei como eles vão ser. Mas eu quero cada um deles. Pode rasgar o véu, tetelestai. Pode sair, Espírito Santo, você tem liberdade, tetelestai. Está consumado, meu Deus, tetelestai. Você que já foi batizado pelo Espírito Santo, você que fala em línguas, você que tem visões, você que tem revelações, nunca deixe de usar o seu dom, porque é por isso que Ele morreu na cruz por você. É para que esse dom fosse derramado em você. Toda vez que alguém te chamar para orar, meu irmão, toda vez que precisar de oração, toda vez que houver um culto, toda vez que você puder ouvir uma música, toda vez que você puder fazer qualquer coisa, faça, porque é por isso que o Eterno morreu na cruz por você. É para que você tivesse essa oportunidade. Não feche sua boca, não. Glorifica Ele mais. Porque é para que você pudesse glorificar o que Ele morreu. É para que você tivesse essa oportunidade de mandar glória no céu que Ele morreu. Não feche sua boca, não, irmão. Mais. Não pensa mais dele, dê mais a Ele. Por isso que eu aprendi a não pedir pelo céu aberto, não esperar sentir alguma coisa para glorificar. Eu aprendi a glorificar até que Ele venha. Não espere sentir alguma coisa, meu irmão, para falar em língua. Não espere sentir alguma coisa. Não espere sentir um arrepio para você glorificar Ele. Não, meu irmão, glorifique a Ele. Use o teu nome até que Ele venha. Até que a presença dEle se desce. Até que Ele desça. Até que você o incomode um pouco e Ele fala assim: não, eu tenho que ir lá. Eu tenho que me fazer presente. Porque, meu irmão, Estevão tinha uma comunhão tão grande com o Eterno, que até no momento que ele estava sendo sacrificado, até no momento que ele estava morrendo, estava sendo morto a pedradas, até naquele momento, irmão, Estevão não estava no momento de comunhão, ele não estava no momento bom, comendo uma pipoquinha ou uma picanha, tomando refrigerante, deitado numa cama. Ele estava sendo apedrejado. E ele olhou e falou assim: Senhor, perdoa eles, meu Deus. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele então olhou e falou assim: olhe, eu olho para o céu,
Estevão adorou até o momento da morte. E a recompensa dele foi ver Jesus esperando por ele. Meu irmão, você não pode fazer nada. Mas Deus te chamou para uma coisa. Deus te chamou para adorá-lo. Porque o que o adorava caiu. E ele precisava de alguém adorar. Quando Lúcifer caiu, meu irmão, Deus te colocou no lugar dele. Exatamente como você é. Não deixe de adorá-lo. Não deixe de glorificar ele. Não deixe de usar o seu nome. Porque é para isso que você foi chamado. Não espere de Deus, dê a Deus. Porque tudo que ele pode fazer por você, ele faz. O primeiro passo ele deu, ele te criou. O segundo passo ele deu, ele te chamou para adorá-lo. E o terceiro passo ele deu, ele te salvou. Você está reconectado com Jesus. Você sabe o que é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele morreu, ele refez o caminho. Porque toda a visitação que Adão tinha no jardim do Éden, lá no finalzinho da tarde, Adão tinha visitação de Deus. Deus botava os pés do Éden e ia lá ver a pau. Essa visitação você não tem simplesmente na parte do finalzinho da tarde, meu irmão. A qualquer momento que você clamar por ele, ele vem. Ele vem salvar os montes de Israel. Ele vem, ele te toma e fala assim: estou aqui, filho querido. Está consumado, meu Deus. O que o Senhor falou lá com Abraão, meu Deus, está consumado. Todo o teu plano, Senhor. Irmão, era para você estar saltando de alegria e glorificar o Eterno. Porque foi por você. Foi por você. Foi por você. Foi por você. Cada chibatada, cada espinho, cada soco, cada passo com a cruz nas costas, cada gota de sangue, foi por você. Irmão, quando essa palavra entrou no meu coração, eu falei assim: meu Deus, quem sou eu, Jesus? Quem sou eu, meu Deus? E ele falou comigo: você não é ninguém, mas eu te amo desse jeito. Você não precisa ser ninguém para mim, porque eu te fiz do jeito que você é. É uma palavra de ânimo, irmão. É uma palavra de ânimo. Porque tudo que você tem, tudo que você é, tudo vem dele e volta para ele. Você entende? Você consegue entender essa forma? Você consegue pegar isso no seu espírito? Vem dele e volta para ele. A tua adoração vem dele e volta para ele. Quem você é e o que você é veio dele e vai voltar para ele. Glória a Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Irmão,
a consumação do plano de Deus, a crucificação de Jesus, toda a história sendo cumprida através do sacrifício dele. Você ser escolhido como filho. Meu Deus, você ser escolhido como filho adotivo. Deus apostou muito mais em você. Deus apostou muito mais em você do que até no povo de Israel. Porque a consumação do casamento de Deus com Israel foi aqui na terra, Maná. Deus trata Israel como esposa. O ato está consumado. O casamento está feito. Mas Jesus te chama de noiva. Porque o ato consumado não vai ser aqui. Jesus te chama de noiva porque as nuvens vão ser lá no céu. Porque o que ele separou para você é maior do que ele fez para Israel. Não se menospreze, querido. Não se menospreze. Não diga que você é menor. Não. Não. Sofrimento, é muito sangue, muita chibatada para você achar que é inferior. Ah, meu Deus, eu não posso, eu não consigo, é demais para mim, Jesus. Ah, Jesus. Se ele olhar para você vermelho, escarlate, e olhar para você e falar assim: você ainda acha que é demais? Você ainda acha que é muito? Meu Deus. Cada chibatada dessa é uma dor sua. Cada gota dessa é uma lágrima sua. Cada cravo desse é uma dor sua. Alguma coisa que a mente pisou e te fez mal. Cada soco, cada passo, cada batida no martelo. Meu Deus, tu és santo. Obrigado, Jesus. É por você. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! É por você. Oh, glória a Jesus! Por isso, meu irmão, põe no seu coração. Tetelestai. Tetelestai é você ligado no trono de Deus. É você tendo acesso à glória dele. Tetelestai é muito mais do que o sacrifício de Jesus. Todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Mas por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e pela obediência de um a salvação entrou no mundo. Yeshua significa salvação. Por isso que Gabriel, quando ele visita Maria, ele diz: você vai pôr o nome dele de Jesus. Jesus significa salvação. Maria já sabia que ele ia salvar. Cristo significa o ungido. Jesus, a salvação. Cristo, o ungido, o escolhido. Foi por você.
Eu quero que você coloque isso no seu coração. Eu quero convidar você a um momento agora. Eu quero convidar você a um momento de adoração.